Esta tarde começa com eu considero, não positiva, nem otimista, mas uma notícia importante e relevante para o país, mas especialmente para os destinos de uma das casas legislativas mais importantes, que é a Câmara Federal. Me refiro à renúncia do ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha, na manhã de hoje, em que não encerra a crise que a casa está vivendo. Ela precisa ainda se submeter a uma eleição para escolher o novo presidente da Câmara Federal para suceder a interinidade confusa do deputado Valdir Maranhão, que chegou até, em determinado momento, fazer um enfrentamento com o Senado Federal. Esse é apenas um detalhe de um processo de grande desgaste para a Câmara dos Deputados, na tentativa de abrir um processo por cassação de mandato do deputado Eduardo Cunha, denunciado em muitos processos na Operação Lava Jato e que estão em andamento. Não houve, todavia, julgamento e o deputado, como recomenda a determinação do seu afastamento, determinado pela Justiça, mais precisamente pelo Supremo Tribunal Federal, comunicou ao ministro Teori Zavascki que sairia da sua residência oficial, em que ele estava, para ele pessoalmente vir à Câmara, entregar a carta-renúncia ao presidente interino, Valdir Maranhão, e essa renúncia significa aí que a Câmara poderá respirar novos ares e não contaminar mais a crise que nós estamos vivendo, que é uma crise política de grande dimensão, e isso certamente trará as condições necessárias para continuar se fazendo um trabalho de votação de matérias importantes, como, por exemplo, a renegociação das dívidas dos estados e municípios com a União, que por 3 votos apenas não foi confirmada naquela casa, provocando aí a revelação da instabilidade que a Câmara vivia em função do caso Eduardo Cunha, que evidentemente é o tema do interesse da discussão política brasileira. Com a renúncia, como eu disse, não coloca um ponto final à crise, senador Paim, mas, de qualquer modo, de maneira exemplar, ele dá a saída para a crise, que é a eleição do novo comando da Câmara, e os processos não sejam contaminados, como aconteceu em relação à renegociação das dívidas dos estados e municípios com a União, que faltou poucos votos. Uma outra informação, já que estou falando em deliberações relevantes, o Senado Federal e a Câmara, o Congresso, portanto, aprovaram uma emenda constitucional de minha autoria, que deveria ter ampliado, há 2 anos passados, a receita do FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, em 2 pontos percentuais. Depois de uma ampla negociação, e aqui faço justiça ao 2 senadores de Pernambuco, senador Humberto Costa, do PT, que hoje está de aniversário, cumprimentos ao senador Humberto Costa, e também ao senador Armando Monteiro, do PTB, também de Pernambuco, ex-ministro do MIDIC, Ministério da Indústria e Comércio Exterior. Ele foi o relator na Comissão de Assuntos Econômicos e o governo, depois de algumas idas e vindas, aceitou a negociação, reduzindo, não aceitando os 2 pontos percentuais de aumento da receita do FPM, que é composto pelo IPI e pelo Imposto de Renda, mas a metade disso é 1%, 1 ponto percentual. Esse 1 ponto percentual seria pago, primeiro, meio ponto percentual pago no primeiro ano de vigência desta PEC, de minha autoria, e meio ponto percentual no ano seguinte, perfazendo o total de 1 ponto percentual. A partir de então, de agora, se pagaria essa integralidade e ficaria esse aumento, senador Dário Berger, fixo na receita dos municípios decorrente
da parcela correspondente a cada município do FPM, que para a maioria dos municípios é a principal fonte de receita, o tal FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios. Hoje, pela manhã, a Confederação Nacional dos Municípios, que estava comandada por Vladimir Aroldi, do Rio Grande do Sul, o presidente é Paulo Zilkowski, um combativo líder municipalista do meu estado, do seu partido, do PMDB, mas faço questão de registrar por reconhecer a relevância do papel dele nas famosas marchas dos prefeitos em Brasília. Hoje, na audiência que tiveram com o ministro, chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e com o presidente Michel Temer, foi confirmado que amanhã já entra o reajuste completo de 1 ponto percentual na receita do FPM, que se estima-se possa representar aí uma receita adicional no compartilhamento de todos os municípios de 3 bilhões de reais. Eu diria, é um fôlego. Pode ser pouco, mas pelo menos, é melhor pouco do que nada, diante da situação, digamos, de crise aguda que os municípios, especialmente os pequenos e médios municípios, vivem em função da recessão econômica e dos vários problemas que o país está enfrentando. Então, eu fico muito grata, porque, como fui a autora dessa emenda constitucional, em nome da Confederação Nacional de dos Municípios, e ontem aqui nós votamos uma PEC que trata de dar também a entidades como a CNM ou outras entidades nacionais que representem as prefeituras o direito para ter poder de, junto ao Supremo Tribunal Federal, questionar a constitucionalidade ou não de alguma lei que possa impactar sobre as administrações municipais. Mas com muito prazer eu concedo a parte ao senador Dário Berger, que foi prefeito não só uma vez, mas outras vezes em Santa Catarina. Senadora Ana Amélia, obrigado pela parte. Eu quero preliminarmente saudar Vossa Excelência, cumprimentar, parabenizar e agradecê-lo a Vossa Excelência pelo espírito municipalista que continua fazendo parte do seu dia a dia aqui no Senado Federal. Na verdade, isso nos remete ao tão sonhado Pacto Federativo. Isso. E me remete também a um tempo mais antigo, um pouco, que essa era uma das bandeiras mais destacadas do nosso então saudoso Luiz Henrique da Silveira, que ele mencionava que o problema do Brasil está na concentração dos recursos e dos poderes na mão da União. Uma máquina pesada, que não avança, que não funciona, que anda, mas não anda na velocidade que o Brasil precisa que ela efetivamente ande. Ainda bem que iniciativas como o de Vossa Excelência acabam dando como dizia o senador Cacildo Maldaner, um plus a mais. É bom. Essa é boa. Para que os municípios, com muitas dificuldades em função da crise, que a receita diminuiu muito, estão aí para honrar os seus compromissos elementares, básicos, de pagamento de servidores e da assistência social mínima necessária. Portanto, quero louvar mais uma vez a iniciativa de Vossa Excelência, como todas as outras, como a destacada e merecedora senadora aqui do Senado Federal. Obrigado pela parte. Eu agradeço muito, senador Dário Berger, e fala aí a voz de um prefeito. Eu não fui prefeita municipal, mas eu conheço, assim como procuro acompanhar também o drama dos agricultores brasileiros, de todo o Brasil, mas especialmente dos nossos estados, onde nós estamos próximos da realidade deles e sabemos das lutas que eles enfrentam. Em homenagem à memória de Luiz Henrique, um senador que marcou a sua passagem, não só aqui, mas na Câmara dos Deputados. Eu era repórter quando acompanhava Luiz Henrique, uma espécie de braço direito do ex-presidente da Câmara, Ulisses Guimarães. Mas Luiz Henrique aplicou na prática o seu discurso e a sua pregação a respeito da relevância da descentralização.
E ele tinha toda a razão quando aplicou em Santa Catarina, no governo dele, uma descentralização de administrações regionais. Para muitos poderia ser assim, não, está criando mais um órgão de emprego, não. O que isso fazia? Isso fez, de uma maneira inteligente, a que, em vez de as pessoas saírem lá de Chapecó, ou lá de Caçador, ou lá de Videira, ou lá de Lages, para chegar até Florianópolis, a capital, para resolver os seus problemas, resolviam lá na região onde estavam, e ali já vinham, ou ele próprio, o governador, ia despachar naquelas unidades descentralizadas. Me lembro até que eu estava, nós dois, ele e eu, num evento das Nações Unidas, em Nova York, e ele apresentou esse exemplo dado para ele, que chamou a atenção dos participantes parlamentares de mais de 120 países de todo o mundo que integram a Organização das Nações Unidas. Então, o Luiz Henrique fez na prática e mostrou. Você pode dizer, isso valeu, foi fácil num estado pequeno como Santa Catarina, mas quanto maior o estado, mais importante é fazer, porque as distâncias são maiores, os gastos são maiores e as necessidades aí pode você propiciar também um desenvolvimento regional mais harmônico, porque algumas regiões litorâneas, por exemplo, serão sempre mais desenvolvidas do que as regiões que são mais afastadas, mais no interior. Então, o Rio Grande do Sul, que tem quase 500 municípios, vive esse drama. Então, você tem regiões que ficam a 1.000 quilômetros de distância de Porto Alegre, que é a sede do poder estadual, e isso dá uma dificuldade logística para um prefeito se deslocar. É custo, é tempo perdido, é uma série de gastos desnecessários. Mais ainda quando você vê que a concentração do poder está aqui em Brasília. No caso do Rio Grande do Sul, são 2.000 quilômetros, talvez 1.500 quilômetros de Santa Catarina. Mas 2.000 quilômetros, uma passagem aérea custa caro. Uma diária para um prefeito, para um vereador que vem junto acompanhando para um secretário, é tudo caro, o senador Dário Berger. Então, veja só, e a concentração do poder não é só o poder financeiro, eu digo, é uma mendicância. E eu fico muito feliz porque o governo passado se irritava muito quando os prefeitos diziam que estavam vindo de chapéu na mão e de pires na mão, mas continua sendo assim, senador Dário Berger. E o último presidente da Confederação Nacional da FAMURGS, que é a Federação dos Municípios do Rio Grande do Sul, que ela é do Partido dos Trabalhadores de Candiota, ele foi muito feliz, ele fez uma foto. Ele é do próprio partido do governo de então, uma foto ajoelhado com o pires na mão. Quer dizer, a cena não era só falar, era uma cena, uma fotografia dele com o pires na mão, que é essa sensação. Então, qual é a lógica de uma federação onde o poder está concentrado aqui, em Brasília? E aí ele sai muito mais caro. E aí esse dinheiro, e era uma pregação do Delfim Neto, o Delfim Neto sempre dizia que quanto mais longo for o trajeto para chegar até a unidade, mais vai deixando no meio do caminho aquele dinheiro que era para chegar lá no destino. Então, de 100, você vai receber 40, ou 60, ou até 30, e o resto fica no caminho, na intermediação, que é o que nós estamos vendo hoje aqui, nessa barganha da corrupção, que é uma coisa violenta. Então, quanto mais descentralização, mais controle também, porque as pessoas que moram naqueles municípios do entorno terão muito mais cuidado de perceber o que o seu agente político ou administrativo está fazendo pela sua região. Então, eu lhe agradeço e faço de novo em memória, em homenagem a este grande homem que deixou muitas lições para todos nós aqui no Senado e na Câmara Federal e também no governo do seu estado, que ele internacionalizou, levando para lá o Bolshoi, para Joinville e deixando Santa Catarina à luz de uma vitrine muito importante, o único estado brasileiro livre de aftosa, sem vacinação. Até parece que eu sou catarinense, viu, senador? Está vendo como eu falo do seu estado? Mas é por acompanhar esse processo e esses avanços que foram sempre uma lição de boa gestão que nós temos. E Santa Catarina começou agora também com o governador Colombo, que foi o primeiro estado a ir para a Justiça, bater a porta do Supremo Tribunal Federal para questionar exatamente os juros cobrados pela União. De novo, a prima rica da federação massacrando o primo remediado, que é o Estado, e o primo pobre, que é o município. Então, Santa Catarina está de parabéns. Eu agradeço muito a Vossa Excelência pela referência e dizer que a emenda teve, como eu referi agora, a participação dos senadores Armando Monteiro e do senador Humberto Costa. E, para terminar, senador Paulo Paim, eu quero
não posso deixar de mencionar que hoje, na nossa Comissão de Relações Exteriores, falei aqui também, senador Dário Berger, do seu partido, a renúncia do Eduardo Cunha, que foi uma notícia que melhora o fim de semana, porque não dá ponto final à crise, mas a Câmara terá agora dias melhores com a eleição de um novo presidente e encaminhar aí as decisões que o país precisa. Mas eu fiz hoje referência, foi aprovado pela Comissão de Relações Exteriores, um voto, um requerimento com a manifestação de um voto de expressão de extrema preocupação ante a possibilidade de transmissão da presidência pro tempore do Mercosul à Venezuela, enquanto persistirem as violações aos direitos humanos e aos princípios democráticos naquele país e ao desgaste que representaria para o bloco do Mercosul, inclusive nas negociações com a União Europeia. Esse requerimento eu também destaquei, por justiça, inclusive, o esforço do chanceler José Serra, que conhece muito bem a realidade regional, conhece profundamente o Mercosul, e o chanceler José Serra teve digamos, a inteligência e a oportunidade, a sabedoria de convidar o ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, que é um dos líderes também da região, para acompanhá-lo na visita ao Uruguai, onde o Uruguai, presidente da comissão pro tempore do Mercosul, estava exatamente na ocasião de fazer a mudança pelo sistema de rodízio. O que foi o Brasil ali, com o apoio do Paraguai, o apoio inclusive da Argentina, ponderar que o Uruguai continuasse na presidência de uma maneira concertada, não formalmente, mas politicamente, mas houve uma manifestação eu diria, de intransigência ou de posição de não arredar o pé do chanceler uruguaio, que não aceitou fazer essa prorrogação, o chanceler Rodolfo Novoa, que é o atual chanceler do Uruguai. Ele acha que não é conveniente, que não há violação à ordem democrática, mas eu invoquei no meu requerimento, que foi aprovado, o relatório feito pelo também ex-chanceler uruguaio, veja só, o Luiz Almagro, que fez um documento, apresentado, um relatório, descrevendo detalhes das violações de direitos humanos e, sobretudo, aos princípios democráticos por parte do governo Maduro e ele propôs pela OEA a aplicação de sanções previstas na Carta Democrática da OEA em relação à Venezuela. Ora, se a própria OEA faz essa manifestação, nós, dentro do Mercosul, é que temos que entender. E, remetendo ao passado, vale lembrar como foi a entrada da Venezuela no Mercosul. É bom refrescar a memória. Ela entrou porque o Paraguai fez, dentro da lei, da Constituição paraguaia, fez um impeachment do então presidente Fernando Lugo, que teve apenas um voto, um voto a favor dele, um voto. Considerar que isso foi um ato, um golpe antidemocrático é o mesmo dizer que o que está acontecendo no Brasil é golpe. É a mesma coisa. Porque teve a cobertura, não houve nenhuma convulsão da sociedade, o Paraguai entrou e saiu do impeachment com muita serenidade. E nós também estamos fazendo isso dessa forma. E por que o Paraguai foi decidido tirar o Paraguai do Mercosul com o apoio dos bolivarianos? A Argentina, o Brasil, em alguma medida, naquele momento, para que a Venezuela entrasse, porque o Congresso paraguaio se negava a votar a entrada da Venezuela no Mercosul. Simplesmente por isso. Saiu, bastou, entrou a Venezuela no Mercosul e agora está nesse impasse. Então, o impasse foi tentado ser resolvido por uma medida negociadora e o presidente e o chanceler Serra não conseguiu demover. Eu espero que, numa reflexão mais ampla, se possa sair pela via negociada, pela via da política, pela via diplomática, dar um encaminhamento para não haver uma ruptura dentro do Mercosul, que é um bloco que está agora entrando nos eixos e que a gente possa perseguir aí um futuro de concórdia e entendimento. Então, muito obrigada aí à Comissão de Relações Exteriores e eu penso que sempre sou pelo consenso, pelo entendimento, pela pacificação. Mas hoje é um dia especial para todos nós. Muito obrigada, senador.